Naquela manhã chuvosa em Belo Horizonte, a vida de Arthur Salgado, um engenheiro de 36 anos que comandava uma das maiores construtoras do país, foi destruída em questão de segundos. Ele saiu de casa acreditando que seria apenas mais um dia de reuniões, contratos milionários e decisões que movimentavam a economia da cidade, mas não sabia que em poucas horas estaria lutando pela própria sobrevivência. A avenida estava escorregadia, o trânsito intenso, e um caminhão carregado perdeu o controle na descida, atravessando de forma violenta a pista. O impacto foi tão brutal que o SUV de Arthur girou várias vezes antes de ser esmagado contra o guarda-rail, transformando aço em papel e vidro em pó. Sirenes ecoaram pela cidade. O trânsito parou e os curiosos observaram em choque o resgate de um dos homens mais poderosos de Minas Gerais. Ele chegou ao hospital inconsciente, com o corpo dilacerado e a alma em suspenso, preso entre a vida e a morte. Médicos correram em volta dele como formigas em frenesi, conectando tubos, abrindo espaço para que a máquina lutasse junto ao seu coração. Durante dias, Arthur permaneceu em coma profundo, preso a respiradores e monitores que apitavam como lembretes de que cada segundo era uma batalha. E quando finalmente despertou, não sabia que as palavras que ouviria seriam mais pesadas do que o acidente em si. O pior ainda estava só começando. Antes de continuar, já me conta, de onde você está assistindo essa história? E em qual horário você costuma acompanhar nossas histórias? Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se juntar a nós, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com você de um jeito inesperado. A sala estava silenciosa quando o neurologista entrou, acompanhado de 2 assistentes que seguravam prontuários grossos como tijolos. O médico não rodeou, não suavizou, apenas despejou a sentença como quem corta uma corda que sustentava um corpo suspenso. O senhor sofreu uma lesão grave na medula espinhal. As chances de recuperar os movimentos das pernas são mínimas, inferiores a 5%. O som foi mais devastador que o estrondo do caminhão na pista. Arthur, que sempre correra maratonas, subira andaimes e escalara prédios em construção, agora encarava o abismo de uma cadeira de rodas. O silêncio se tornou ensurdecedor, sua respiração acelerou e o teto branco do hospital virou um inimigo sufocante. Ele tentou buscar forças, mas a imagem de sua filha pequena, Lara, de apenas 7 anos, surgiu em sua mente como um punhal. Como explicaria para ela que não poderia mais correr no parque, segurar sua mão para atravessar a rua ou simplesmente brincar como antes? O desespero tomou conta e as lágrimas escorreram sem pedir licença, denunciando a fragilidade que ele escondia de todos. O médico apenas respirou fundo, registrou no prontuário e repetiu a frase que já parecia ensaiada: "Prepare-se para uma vida em cadeira de rodas." Arthur fechou os olhos, mas não conseguiu se proteger da sensação de que tudo havia acabado. Só que a vida ainda guardava segredos que ele não imaginava. Nos primeiros dias após despertar, Arthur recebeu visitas esporádicas da esposa, Isabela. Ela entrava no quarto com passos pesados, sem encarar seus olhos, como se sua presença fosse um fardo. Nos primeiros momentos, ele acreditou que a frieza dela era reflexo do choque, mas rapidamente percebeu que havia algo mais. O tempo das visitas foi diminuindo, os abraços nunca vieram, e os sorrisos desapareceram como fumaça no vento. Em menos de 2 meses, Isabela pediu o divórcio, justificando que não tinha condições de viver daquela forma. "Não é justo comigo, Arthur. Eu não nasci para cuidar de inválidos", ela disse, olhando para a janela em vez de para o homem que dividira sua vida. A traição emocional foi mais dolorosa do que as fraturas do corpo. Sem ela, apenas Lara continuava a dar sentido à sua existência, visitando-o com olhos inocentes, sem entender por que o pai não podia se levantar da cama. Arthur mergulhou em um abismo de solidão, cercado por máquinas e profissionais frios que falavam em termos técnicos e estatísticas. O hospital, antes um espaço de cura, havia se transformado em prisão,
E foi nesse cenário de desespero absoluto que uma figura improvável surgiria para mudar tudo. Mas quando ela entrou em sua vida, Arthur não fazia ideia de que o verdadeiro terremoto ainda não tinha começado. Os dias no hospital se arrastavam como correntes presas aos tornozelos. Arthur, antes dono de agendas lotadas e reuniões milionárias, agora passava as horas observando o ponteiro lento do relógio da parede. As visitas diminuíram drasticamente. Amigos de negócios desapareceram com a mesma rapidez com que costumavam aparecer quando havia contratos a assinar. O telefone, antes vibrando sem parar, agora permanecia em silêncio, morto sobre a mesa ao lado da cama. Ele era lembrado apenas pelos enfermeiros, que entravam e saíam como peças de uma engrenagem fria, sem tempo para compaixão. A solidão ganhou peso físico, sufocando-o como se fosse uma segunda lesão. Até mesmo Lara, sua filha, não aparecia tanto, pois a avó temia que a menina se traumatizasse com a cena do pai debilitado. Arthur fechava os olhos e imaginava os corredores de suas obras, o cheiro de concreto fresco, os sons das máquinas, mas acordava sempre para o mesmo quarto asséptico e gelado. Cada despertar era um lembrete cruel de que o império que construiu do lado de fora agora não tinha valor algum. O homem que ergueu arranha-céus agora não conseguia sequer erguer o próprio corpo. A dor física era constante, mas a dor psicológica o destruía em silêncio. Ele gritava com médicos, empurrava bandejas de comida, jogava objetos contra a parede, como se pudesse esmagar sua própria impotência. Alguns funcionários pediram transferência de setor, incapazes de lidar com o temperamento explosivo que havia tomado conta dele. Arthur se transformara em sua pior versão, irritado, amargo, incapaz de aceitar a realidade. No entanto, em cada explosão havia um pedido de socorro escondido. À noite, quando as luzes eram apagadas e os corredores mergulhavam no silêncio, ele chorava sozinho, escondendo o rosto sob o lençol como uma criança perdida. A ausência de Isabela era uma ferida aberta. Sua traição o corroía mais do que as palavras do médico. Lara ligava às vezes em videochamada, sorrindo sem entender por que o pai nunca aparecia de pé. Arthur desligava antes que as lágrimas denunciassem sua fraqueza. A cada dia, o abismo parecia mais fundo e a esperança mais distante. Mas era justamente no silêncio das madrugadas que algo inesperado estava prestes a acontecer. A junta médica marcou uma reunião com o conselho da construtora. Queriam discutir a sucessão temporária, alegando que a imagem do presidente preso a uma cadeira de rodas enfraqueceria o mercado. Arthur ouviu a notícia como se recebesse um soco no estômago. Não bastava ter perdido o corpo, agora também queriam arrancar dele o poder e a dignidade. Eles estão esperando você desistir, disse um de seus advogados sem rodeios. Essa frase ficou ecoando em sua mente como uma sentença de morte repetida. Ele percebeu que era tratado como uma peça quebrada, um estorvo que deveria ser substituído rapidamente. O peso da humilhação aumentava a cada reunião, a cada olhar de pena, a cada palavra sussurrada nos corredores do hospital. A sensação de abandono já não era apenas pessoal, mas profissional. Arthur estava sendo apagado da própria história que construiu com sangue e suor. E quando tudo parecia perdido, quando até sua mente começava a aceitar o rótulo de inválido, alguém inesperado entrou no quarto sem pedir licença. E foi nesse instante que a linha da sua vida começou a mudar de direção, sem que ele tivesse qualquer controle. Era madrugada quando Arthur ouviu a porta ranger. Não era o barulho comum dos enfermeiros, nem o passo apressado dos médicos. Era mais lento, quase cuidadoso, acompanhado pelo tilintar de um balde metálico. Uma jovem entrou, vestindo o uniforme simples da equipe de limpeza, carregando vassoura, panos e um olhar atento que parecia atravessar o quarto inteiro. O crachá dizia:
Camila Duarte. Arthur sequer se moveu. Estava cansado demais para se incomodar com mais uma estranha rondando sua ruína. Mas ela não parecia interessada apenas no chão brilhante ou nas superfícies esterilizadas. Camila observava as máquinas, os reflexos dos monitores e até mesmo o jeito que ele apertava as mãos diante da dor. Esses aparelhos só mostram números, mas você mostra quando está cansado de lutar, disse em voz baixa, quase um sussurro. Arthur ficou em silêncio, surpreso com a ousadia. Ela recolheu o balde, se virou para sair e completou. Às vezes, o que parece quebrado só está esperando alguém insistir. Arthur não sabia, mas aquelas palavras seriam o estopim de algo muito maior. Nos dias seguintes, Camila voltou sempre no mesmo horário. Madrugada, quando quase ninguém prestava atenção. Diferente dos outros funcionários, ela não falava de protocolos ou estatísticas. Falava de vida. Contava histórias do pai que perdera parte da mobilidade em um acidente de trabalho e que, contra todos os diagnósticos, reaprendeu a caminhar. Eles disseram que ele nunca mais ficaria de pé, mas esqueceram de dizer que ele era teimoso. Ela contou enquanto passava o pano no chão. Arthur tentava ignorar, mas as palavras grudavam na mente como pregos em madeira. A cada visita, Camila deixava pequenas frases que o faziam refletir. A cadeira é só um lugar de descanso, não uma sentença. Ou, seu corpo obedece quando sua cabeça ordena. O jeito simples, quase despretensioso, escondia uma força que Arthur não via nem nos médicos renomados. E, embora resistisse, ele começava a esperar pela madrugada. O engenheiro milionário não percebia, mas estava sendo desafiado pela pessoa mais improvável da mansão hospitalar. Numa noite em que a dor estava insuportável, Arthur perdeu o controle. Atirou o controle remoto contra a parede, chutou a bandeja e gritou com a enfermeira até ela sair do quarto. Poucos minutos depois, Camila apareceu calmamente, com o mesmo balde metálico e um pano de chão. "Vai quebrar tudo até sobrar só você e os cacos?" perguntou sem levantar a voz. Ele se virou, furioso, e disparou. "Você não entende. Não quero sua pena. Não preciso da sua ajuda." Mas Camila não recuou. Aproximou-se, cruzou os braços e respondeu firme. "Não estou aqui para sentir pena. Estou aqui porque sei que você ainda não terminou." O silêncio caiu pesado, e Arthur, pela primeira vez em meses, não soube como reagir. Ela recolheu os estilhaços, olhou diretamente para ele e completou. "Pode gritar o quanto quiser. Amanhã volto, e você vai tentar de novo." Arthur fechou os olhos, mas sentiu algo diferente pulsando no peito. Uma fagulha que há muito acreditava morta, e era apenas o começo de uma luta que ninguém imaginava onde terminaria. Arthur estava irritado desde cedo. A fisioterapeuta havia desistido no meio da sessão após ouvir seus gritos de revolta. "É perda de tempo", dissera ela antes de sair, como quem abandona uma causa perdida. Quando a madrugada chegou, ele já estava armado para expulsar qualquer um que entrasse em seu quarto. Foi então que a porta rangeu novamente e Camila surgiu, empurrando o carrinho de limpeza. Sem dizer nada, ela fechou a porta e encarou Arthur. "Hoje você vai me ouvir", afirmou, com uma firmeza que o desarmou por completo. Ele tentou reagir, acusando-a de ultrapassar limites, mas ela continuou. "Você não é o homem que todos dizem que construiu prédios gigantes. É apenas alguém se escondendo atrás da dor." O silêncio tomou conta do quarto. Arthur sentiu o rosto queimar de vergonha, não pela condição, mas porque pela primeira vez alguém dizia exatamente o que ele temia ouvir. Camila se aproximou, colocou a vassoura de lado e completou. "Se quiser me expulsar, faça. Mas saiba que amanhã eu volto, porque a sua luta ainda não acabou." Arthur percebeu que estava diante de alguém impossível de ignorar. Na noite seguinte, Camila trouxe algo inesperado.
uma faixa elástica simples, dessas usadas em exercícios básicos. Arthur riu com desprezo. Acha que isso vai me fazer andar? Ela não se abalou. Não, mas vai provar que seus músculos ainda respondem. Sem esperar a autorização, posicionou a faixa em suas mãos e o desafiou a puxar. Ele tentou resistir, mas um movimento involuntário surgiu mínimo, quase imperceptível. Camila sorriu. Está vendo? Você ainda está aí dentro. Arthur explodiu de raiva, acusando-a de brincar com sua desgraça, mas ela manteve a calma. Não é raiva que vai te levantar, é disciplina. Você grita, eu volto. Você quebra, eu junto. E amanhã a gente tenta de novo. Pela primeira vez em meses, Arthur não conseguiu vencer uma discussão. Ele se calou, encarou a faixa elástica em suas mãos e percebeu que a faxineira enxergava o que os médicos e fisioterapeutas haviam desistido de procurar. A cada palavra dela, um pedaço de sua resistência começava a ruir. Os boatos começaram a circular nos corredores. Enfermeiros cochichavam que a funcionária da limpeza estava se metendo onde não devia. Alguns riam, outros criticavam, mas Camila não se importava. Ela continuava firme, aparecendo todas as madrugadas, sempre com novas ideias improvisadas para estimular Arthur. Pequenos movimentos começaram a surgir. Um dedo que reagia, um músculo que contraía, um reflexo que antes parecia morto. Arthur ainda relutava em aceitar, mas não conseguia negar o que estava acontecendo diante dos próprios olhos. Camila registrava cada detalhe em um caderno surrado, como se estivesse montando um dossiê secreto. Progresso não se mede em quilômetros, mas em milímetros, dizia, anotando as reações. Arthur observava aquela mulher simples, de uniforme gasto, e se perguntava de onde vinha tanta determinação. No fundo, começava a sentir que ela carregava um segredo maior do que demonstrava. Mas ele ainda não sabia que essa mesma mulher guardava revelações capazes de mudar tudo. O conselho da construtora marcou uma reunião decisiva. Queriam afastar Arthur definitivamente da presidência, alegando incapacidade física e mental. O documento já circulava entre advogados e sócios, pronto para ser assinado. Arthur estava desesperado, pois sabia que perder a empresa seria perder também a última parte de sua identidade. Foi nesse clima que Camila apareceu, carregando não apenas seu balde metálico, mas também um envelope pardo amassado. Encontrei isso no depósito do hospital, disse colocando-o sobre a mesa. Dentro havia cópias de relatórios internos e imagens de câmeras de segurança. Arthur, surpreso, folheou os papéis e viu seu acidente descrito como resultado de falha mecânica intencional. O coração dele acelerou. Camila encarou-o firme e completou. Alguém queria você fora do caminho. E não apenas do hospital, mas da empresa. Arthur ficou em choque. Pela primeira vez, ele entendeu que o acidente talvez não tivesse sido apenas um acidente. Enquanto processava as informações, Arthur recebeu uma intimação judicial. Sua ex-esposa, Isabela, estava pedindo a guarda total da filha, Lara. O argumento era cruel. Um pai em cadeira de rodas não pode oferecer estabilidade a uma criança em crescimento. Arthur sentiu o mundo desabar novamente. Foi então que Camila tomou a frente, surpreendendo a todos. Ela não pode alegar abandono. Você tem provas de que foi ela quem se afastou primeiro, disse, mostrando registros de visitas arquivados no hospital, dados que ela mesma havia guardado durante suas madrugadas de limpeza. Arthur olhou para aquela mulher simples, com uniforme manchado e mãos calejadas, e percebeu que ela não estava apenas limpando corredores, mas também recolhendo verdades que ninguém via. Camila não era apenas uma funcionária. Ela era uma testemunha viva da sua luta e poderia mudar completamente o rumo do julgamento. O destino de Arthur e de Lara agora dependia da coragem daquela faxineira. Os boatos que antes pareciam fofocas se transformaram em acusações diretas. Camila passou a ser vista como ameaça,
Médicos questionavam sua presença constante, seguranças a seguiam pelos corredores e até mesmo alguns advogados tentaram impedir que ela entrasse no quarto de Arthur. Mas ela não recuou. "Se eles querem me calar, é porque tenho algo que os assusta", disse com convicção. Arthur sentiu nascer dentro de si uma chama que não vinha da fisioterapia, mas da coragem dela. Naquela noite, ele pegou o telefone e convocou a imprensa para uma coletiva. Não seria sobre contratos ou empreendimentos, mas sobre a verdade. Quando todos chegaram, Arthur pediu que Camila ficasse ao seu lado e, diante das câmeras, ele revelou: "Se estou aqui hoje, é por causa dela. Ela não só salvou meu corpo, mas também a chance de eu continuar sendo pai." O silêncio foi absoluto, seguido de flashes que iluminavam o rosto emocionado da faxineira. Mas o que aconteceu depois dessa revelação abalou a todos de uma forma inimaginável. O tribunal estava lotado. Jornalistas, sócios da construtora, advogados e curiosos esperavam o desfecho que poderia destruir ou salvar a vida de Arthur. Isabela entrou com postura arrogante, acompanhada de uma equipe jurídica cara e confiante. Do outro lado, Arthur chegou em sua cadeira de rodas, com Camila discretamente atrás dele. O juiz abriu a sessão e Isabela fez seu discurso, pintando Arthur como um homem incapaz, preso a limitações e incapaz de dar uma infância normal para Lara. O silêncio na sala era opressor. Foi então que Camila se levantou, pedindo a palavra. Nervosa, mas firme, apresentou documentos, relatórios de visitas e principalmente sua própria experiência diária ao lado de Arthur. Contou sobre a força dele, sobre a forma como nunca deixou de lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. A cada palavra, os olhares na sala mudavam. O juiz respirou fundo antes de dizer: "O abandono afetivo está comprovado. A guarda permanece com o pai." Arthur sentiu que, pela primeira vez, a justiça estava do seu lado. Enquanto isso, o conselho da construtora não resistiu à pressão da opinião pública. As manchetes estampavam a história do engenheiro, que, com a ajuda de uma faxineira, estava desafiando não apenas a medicina, mas também a corrupção de dentro da própria empresa. Sócios começaram a recuar, advogados pediram demissão do caso e a votação para afastar Arthur foi suspensa. Na mesma semana, com o apoio de Camila, ele deu uma entrevista coletiva que rodou o país. A verdadeira força não está no poder ou no dinheiro, mas em quem nunca desiste de acreditar quando todos os outros desistem de você, disse emocionado. Ao lado dele, Camila chorava discretamente, enquanto Lara segurava sua mão. Foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Apoiado no corrimão e incentivado por Camila, Arthur conseguiu se levantar pela primeira vez diante das câmeras. O movimento foi lento, doloroso, mas real. A sala explodiu em aplausos. E naquele momento, ele sabia que o impossível havia deixado de ser apenas um sonho. De volta para casa, a mansão que antes parecia um mausoléu, agora estava cheia de vida. Lara corria pelos corredores rindo novamente. Camila organizava a rotina com carinho, e Arthur, ainda em recuperação, descobria que tinha algo muito maior do que contratos milionários. Tinha uma família reconstruída. Numa noite, sentado na varanda, ele olhou para Camila e disse: "Você não entrou na minha vida para limpar o chão. Você entrou para limpar minhas feridas." Ela sorriu, sem saber o que responder. As estrelas iluminavam o céu de Belo Horizonte como testemunhas silenciosas de uma nova história que apenas começava. Arthur não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais estaria sozinho. E você que acompanhou essa história até aqui, me diga nos comentários de onde você assiste e em qual horário gosta de ver nossas histórias. Se ainda não é inscrito, se junte a nós, porque muitas outras histórias de superação ainda estão por vir e você não vai querer perder.